Mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e eu tenho certeza que você está gostando muito do nosso estudo, porque o Espiritismo Sem Mistério, exatamente como diz o título, é para facilitar o entendimento desta obra, que é uma obra importantíssima, o Livro dos Espíritos, e assim nós podemos compreender todas essas questões voltadas à espiritualidade, mas sem nenhum tipo de mistério, de uma forma tranquila, de uma forma simples, fácil. Eu tenho certeza que você, que está conosco já há algum tempo, compreende melhor, entende melhor todas essas questões do Livro dos Espíritos, coisas que muitas vezes, nós tínhamos alguma dúvida, algum questionamento, será que é assim ou assado? Eu espero que nós estejamos colaborando para que você compreenda o Espiritismo sem nenhum mistério. Então pegue seu livro, seu caderno, nós estamos na Lei de Conservação, e daremos continuidade a esse tema. Se você não viu nada, no programa anterior nós iniciamos falando um pouco a respeito dessa lei, que ela é uma lei natural. Todos os seres vivos, ela faz parte da natureza. Todos nós, seres vivos, plantas, animais, temos esse instinto, esse instinto de conservação, e tudo isso nos foi dado por Deus. E de uma certa forma, também aprendemos isso no programa anterior, que Deus nos dá a potencialidade de termos tudo aquilo que necessitamos para que possamos prolongar, para que possamos manter a nossa espécie. Então, nós temos alimento à vontade, nós sabemos que o Criador nos legou isso para que nós possamos nos manter as nossas espécies, tanto o homem quanto os animais, as plantas, enfim, todos os seres vivos. E hoje entraremos numa outra questão. Vamos agora dar seguimento a esse raciocínio. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Mais uma vez, com muita alegria, nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos, que já desde o programa anterior está tratando da lei de conservação. Esta lei está observável em todos os seres vivos, que estarão buscando manter aquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu potencial pessoal ao longo do tempo. E isso nós vamos continuar a ver no programa de hoje. Para começarmos, nós temos o primeiro slide que nós vamos colocar na tela, você poderá nos acompanhar, aí está o nosso slide de introdução, que de verdade possibilita que você possa fazer também uma reflexão a respeito desses diversos temas, como a Solange vai explicar. Vocês já viram no programa anterior essas imagens significativas voltadas à lei de conservação. Então nós vemos o planeta, os animais que estão cuidando das suas espécies, no caso aí esse chimpanzé com seu filhote, promovendo essa manutenção. Nós vemos as plantas sendo cuidadas, lidadas também, para que tudo se preserve, tudo se mantenha. Por outro lado, também vimos essa questão do supérfluo, do exagero, daquilo que não é tão necessário assim, mas que a nossa sociedade produz. Por isso que você está vendo todo esse homem nessa pilha de entulhos, que nada mais são do que diversos tipos de produção dos homens, e muitos deles fora de propósito, em excesso. Muitas dessas coisas nós poderíamos viver tranquilamente sem elas. E de uma certa forma, o que nós aprendemos no capítulo, no programa anterior, é que Deus nos provê de tudo aquilo que é necessário para a nossa manutenção, a nossa sobrevivência, a nossa conservação como espécie, desde que nós também não ultrapassemos esse limite, ou seja, o limite do necessário, indo já para as coisas que são supérfluas.
E quando nós entramos nessa fase, nesse momento em que a nossa sociedade promove tantas coisas supérfluas, de uma certa forma nós vamos deixar com que coisas necessárias acabem faltando a outras pessoas. Então há um desequilíbrio. Mas nós vamos agora então entrar nas questões que Allan Kardec nos traz, e eu convido vocês a darem uma olhada já na pergunta 707, em que Kardec faz o seguinte questionamento: os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Nós vemos aí Kardec realçando uma situação que nós todos conhecemos, que não é aquilo que nós gostaríamos que existisse, mas que você vê em ambientes bastante abundantes pessoas que sofrem, pessoas que passam por dificuldades extremas. Essa situação em que, ao lado daquilo que é excessivo para alguns, encontrarmos pessoas que não têm o necessário, representa uma constatação que Kardec faz. Então, ele está dizendo, esses meios de subsistência que fazem falta a esses indivíduos que estão ali, muitas vezes passando fome no meio da abundância, ao que se deve atribuir isto? É por falta de sorte? Qual é o motivo disso ser assim? Vamos ver a resposta? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurem e encontrarão. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança. E não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova sua constância, sua paciência e sua firmeza. Nós encontramos então essa resposta que vem trazendo as causas, o egoísmo e a preguiça, o egoísmo e a falta de vontade. Os próprios homens são egoístas, portanto guardam para si o que poderiam estar compartilhando. Mas também aqueles que estão precisando esperam cair do céu, esperam que Deus supra, sem que eles tenham que fazer nenhum esforço. Então, vamos encontrar o quê? Os Espíritos explicando que não basta você ficar esperando do céu as coisas chegarem até suas mãos. É preciso procurá-las e é preciso procurar bem. Então, existe uma questão no Livro dos Espíritos cuja resposta é muito interessante, que nos inspira, inclusive, esse comentário. Kardec faz uma pergunta e os Espíritos respondem, um texto razoavelmente mais longo, mas está dizendo assim no final, que se o homem se contentasse com o que ele é capaz de fazer, ele não passaria por apuros. Ele poderia exercer a atividade e ser um bom operário, mas preferiu ser um poeta sem talento e morreu de fome. Quer ser grande, quer ser superior, além daquilo que ele pode, porque ele vai procurar no lugar errado. Ele tem inveja, ele tem vaidade, que ele quer ser igual a fulano, só que ele não tem talento para isso. Em vez de ele ser um bom operário e ganhar honestamente a sua vida, ele resolve ser um mau poeta e morre de fome. Ninguém vai querer saber do que ele vai escrever. Por quê? Porque ele está buscando coisas onde não vai encontrar. Isso está vinculado a esse problema que nós vamos ver nesta resposta, que se o indivíduo procurar corretamente e se ele aprender onde estão os seus limites e como ele deve lutar para superá-los, ele sempre encontrará meios. Ainda mais em uma sociedade como a nossa, em que nós temos numa mesma cidade, e isso acontece em todas as nações, numa mesma cidade, um núcleo de progresso, de prosperidade, de recurso, cercado por um entorno extremamente miserável que depende das migalhas que caem da mesa. Nestes casos, para minimizar o egoísmo, as instituições inspiradas no exemplo de Jesus criaram processos de caridade
de oferecimento de cestas de alimento, de oportunidades de emprego, de ensinamentos sobre profissões, para que aquelas pessoas que estão naquele entorno possam se qualificar e tornarem-se trabalhadores dignos de receberem um valor pelo seu trabalho bem feito. Então, é preciso se esforçar para aqueles que querem realmente sair disso. E se você tem as limitações naturais da falta de conhecimentos, da falta de oportunidades, e você precisa de imediato encontrar recursos para sobreviver, certamente nessas localidades você haverá de encontrar igrejas, instituições religiosas, instituições sociais que vão garantir ao menos uma cesta de alimentos para você levar para sua família, para que eles tenham o que comer, e com isso você vai diminuindo a emergência, não é? Então, essas são concessões ou aquisições que o espírito humano vem fazendo ao longo desses milênios, em que o ensinamento de Jesus faz com que a consciência da fraternidade se estabeleça entre as pessoas. Nas localidades de maior afluência de pessoas ou de habitantes, existem cidadezinhas muito pequenas, cidades apartadas, cidades onde quase todos são pobres, e aqueles que não são tão pobres têm pouco a mais do que os demais. Então, naturalmente que para essas instituições, para essas organizações, é preciso um apoio externo, é preciso que se estabeleçam métodos para criar oportunidades. No entanto, mesmo assim, é importante que nós observemos naquela segunda parte da questão, que você vai ver na tela, no slide número 4, que o homem deve procurar as coisas com ardor, não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, no caso dele, não são senão meios de colocar a sua constância, a sua firmeza, a sua paciência à prova. Você realmente quer isso? Então lute. E se você lutar, como diz o Evangelho, batei a porta e ela se vos abrirá. Buscai e achareis. Agora, o indivíduo que não faz nada, parece aquela piadinha de dois amigos que estão deitados do lado da estrada, e um fala para o outro assim: Tonho, reza, Tonho, reza. E o Tonho fala: rezo? Mas por que eu rezo? Sabe, Tonho, é porque eu estou vendo do outro lado da estrada uma nota de R$100 que está lá caída. Se a gente rezar e o vento trouxer ela aqui para nós, a gente já tem R$100 para a gente comer. Reza, Tonho. Levanta, Tonho, vai lá e pega a nota. Atravessa a estrada, faz aquilo que você precisa fazer para ir em busca daquilo que está te faltando. Então, eu tenho uma experiência que aconteceu comigo em um outro país, quando nós estávamos em atividades doutrinárias na Itália, e andando na rua, eu ia ao supermercado fazer algumas compras e encontrei na rua uma pessoa, um homem grande, bem fortão, coberto com um casaco, porque estava bem frio, e ele estendia a mão assim e falava com a outra: per mangiare, per mangiare. Ele pedia dinheiro, per mangiare. Bom, eu estava indo ao supermercado, então não tinha dinheiro para dar a ele, porque era um homem robusto, um homem aparentemente bem de saúde. Mas lá no supermercado eu disse: eu vou comprar alguma coisa, se ele está querendo mangiare, comer, não? Vou comprar alguma coisa, um pacote de bolacha, alguma coisa assim, para quando eu voltar, ele ficava sempre na rua perto de onde nós estávamos, para quando eu voltar eu entregar para ele, porque ele estava querendo comer, então vou entregar para ele o que ele está pedindo. Então, voltei e, por sorte, o homem estava ainda na mesma região. E ele me olhou e falou: per mangiare, botou a mão na boca e estendeu a outra, per mangiare. Aí eu tirei o pacote de bolacha, pus na mão dele, ele olhou o pacote de bolacha, botou dentro do casaco, estendeu a mão e falou assim: per mangiare, per mangiare. Quer dizer, eu quero dinheiro, eu não quero bolacha, eu quero dinheiro, a desculpa é para comer. Mas agora que você já tinha o que comer, na verdade você perdeu a desculpa. Então o que ele queria não era para comer, ele queria o dinheiro.
que é o que ele está acostumado a fazer, conseguir aí com as pessoas. Não estou aqui criticando essa postura, mas na verdade ele está usando a aparente fome para continuar sem trabalhar, sem buscar um serviço. Se você oferecer para essa pessoa um emprego para ele capinar a calçada e ele ganhar um prato de comida, ele não vai querer. Ele vai querer continuar estendendo a mão, permandiária, porque não tem que fazer nada, não é mesmo? Aí, Solange, vamos ver agora o comentário de Kardec, porque nós Kardec... temos um longo comentário. Kardec faz um longo comentário ao responder essa questão. Vamos acompanhar os slides, vamos lá. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Aqui já vemos uma primeira parte, pode deixar aí na tela o slide, que a sociedade vai melhorando, a civilização vai melhorando as relações sociais até que ela possa construir uma sociedade justa em que ninguém seja privado do necessário. Agora, quando ela tiver terminado isso, não haverá ninguém que vai dizer que está passando necessidade porque a sociedade não lhe deu. Não, está passando necessidade porque ele quis passar. Esse sofrimento, essa infelicidade para muitos, resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Pessoas que queiram fazer coisas que estão fora da sua capacidade, que estão além de seu modo de produzir ou de gerar recursos para ele mesmo. Então, essa infelicidade, enquanto a sociedade não está pronta, se cada um de nós aprendesse a fazer aquilo que realmente sabe fazer ou que tem tendência a fazer de forma positiva e bem feita, não haveria essas dificuldades. Vem para mim aqui um pouquinho. Eu tenho sempre ouvido pessoas que se queixam nas grandes comunidades de que precisam arrumar alguém para trabalharem em casa, para fazerem certos trabalhos domésticos, porque isso toma tempo e a pessoa às vezes está ocupada em trabalhos mais intelectuais, ela não tem tanto tempo de fazer os trabalhos domésticos, que ela pagaria para uma pessoa que pudesse trabalhar fazendo. Mas a grande queixa é que você geralmente não encontra pessoas que sejam cuidadosas, que sejam dedicadas e que sejam responsáveis para pôr dentro da sua casa e eles exercitarem o serviço. Ou quando encontra, os valores que eles solicitam de pagamento são valores que estão muito além daquilo que a pessoa teria condições de pagar. E, obviamente, não estamos com isso querendo menosprezar o trabalho físico da pessoa que vai limpar o chão, vai lavar a louça, vai arrumar as camas, mas estamos dizendo que, na verdade, para fazer esta tarefa física, não é necessário que haja uma formação intelectual, uma formação cultural, qualquer pessoa poderá fazê-la. E é justo que uma pessoa que precise desse serviço pague honradamente por essa possibilidade de ter alguém confiável dentro do seu lar. Ou seja, há muitas pessoas que precisam de um trabalho e há muitas pessoas que querem um trabalho. E por que a gente não encontra pessoas que sejam igualmente responsáveis para trabalhar com segurança, cuidadosas para não destruir a casa da pessoa que está contratando e ao mesmo tempo que a pessoa que a contrata esteja feliz por estar cooperando para que a sua vida possa seguir nas tarefas gerais e tenha a sua casa em harmonia, tenha a sua casa justamente organizada. Por quê? Porque, de verdade, há sempre os conflitos em que a pessoa, para ganhar o dinheiro trabalhando nisso, não, é muito pouco, eu vou fazer outra coisa, eu vou pedir ajuda de outros lugares, pessoas que estão vivendo de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, e que por causa de terem as bolsas não querem mais trabalhar. Não querem sujar a carteira, isso acontece bastante. Exato. Então já vemos que não é que falta aquilo que a pessoa
precisa para obter o ganha-pão. É que muitas vezes a pessoa não quer aquilo. Ela acha que ela merece outra coisa, ela merece um valor superior, ela tem ambições que são naturais de todas as pessoas, mas que a pessoa muitas vezes está sonhando com coisas para as quais ela não tem competência, ela não tem preparo. Então, é muito mais fácil que uma pessoa que tenha preparo faça o serviço doméstico, por não ter outra opção, do que uma pessoa que não tem preparo faça o serviço intelectual daquela que está cuidando de coisas mais profundas, mais sérias, do ponto de vista da organização da sociedade. Então, cada um, dentro da sua habilidade, da sua potência, poderá encontrar pessoas que vão lhe dar a oportunidade de trabalho. E essa é uma das coisas mais difíceis, porque quando você encontra vamos dizer aqui, eu não digo mais nenhum funcionário diário, nenhuma diarista, eu digo uma faxineira de cada 15 dias, a pessoa que consegue uma faxineira para cada 15 dias fica muito feliz. Eu conheço pessoas que pagam até muito mais do que valeriam para terem aquela pessoa que cuide das coisas quinzenalmente na sua casa. Mas a carência de bons profissionais, de boas pessoas que se dedicam com honradez é muito grande. Por isso é que a gente vê que às vezes as pessoas não estão desempregadas ou sem recursos porque há uma injustiça ou há uma situação de azar. Não, estão passando por aquilo porque por algum motivo não querem fazer de outro jeito, né? Mas o comentário continua no próximo slide, vamos lá. Então, lhes falta inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Já existem, sim, ambientes em que a sociedade se organizou para dar apoio àquelas pessoas que estão com problemas, que não podem fazer. Nós temos, por exemplo, em países europeus, um respeito muito grande às pessoas que estão incapacitadas pela idade de irem ao supermercado, de fazerem suas compras. Existem grupos de pessoas que são remuneradas pelo Estado ou pela prefeitura, pela localidade, para que elas vão à casa da pessoa, peguem a lista, a pessoa dá o dinheiro, elas vão ao supermercado, fazem a compra, trazem a compra e trazem o troco e facilitam a vida desse idoso. Então existem sim avanços muito grandes, apesar de que ainda o egoísmo, a indiferença tem produzido malefícios que são com o tempo sanáveis pela melhoria moral dos seus integrantes. Por isso que ao mesmo tempo em que falta a noção de onde você realmente deve estar por aquilo que você é capaz, falta também a nossa visão de que já há um avanço positivo no sentido de se diminuir essas dificuldades quando nós temos uma sociedade organizada de forma decente. Uhum. Né, Solange? Exatamente. Como você disse, muitas vezes a pessoa quer exercer uma determinada atividade, mas ela não tem inteligência, ela não tem capacidade para isso. Então, você vê que tem duas mãos aí, situações assim, em que as pessoas não querem aquilo que está sendo oferecido a elas, por N motivos, e também temos junto com isso um progresso que está acontecendo na sociedade, nesse cuidado, em voltar-se com alguns cuidados aquelas pessoas que não têm condições de se manter por si mesmas. Mas o comentário de Kardec continua, vamos em frente, porque ele fala o seguinte: graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção, atenuada pelo menos em grande parte,
E os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. As coisas melhoraram muito. Antigamente, a falta de recursos tecnológicos fazia com que as pessoas tivessem que plantar a batata uma por uma, que colher o abacaxi um por um, que fazer tudo aquilo no campo de uma forma pessoal, manual, o que levava muito tempo, exigia muito esforço. Hoje as coisas são muito mais velozes e são automatizadas, portanto, tudo é mais produtivo e é mais eficiente. Então, naturalmente, isso já é um benefício, porque no passado era uma coisa muito complexa, era muito difícil a vida naqueles tempos. Agora, junto, a filantropia e a ciência têm feito melhoramentos no estado mental, no estado material e moral dos homens, apesar das populações crescerem constantemente, não é mesmo? Se naquele tempo as populações cresciam um pouquinho e também os meios de produção eram muito atrasados, depois as populações cresceram bastante, mas todos os meios também melhoraram muito. E Kardec continua a explicar no seu comentário. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Certamente que não. Mas o que se fez até agora, não é? Dá a medida do que se pode fazer com a perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Os espíritos orientam, e Kardec complementa com seu comentário, que todas estas são etapas de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor, onde nós vamos ao mesmo tempo em que melhorando os meios de produção, estaremos diminuindo necessidades, estaremos nos tornando mais fraternos, estaremos aprendendo a amar, sem essas utopias materialistas de conseguir as coisas pela violência, pela inimizade, pela oposição de uns contra os outros, que são pregações utópicas desses meios políticos militantes. Não nesse critério. No critério do aprendizado favorável para todas as partes, sejam aquelas que estão no comando, sejam aquelas que precisam ser erguidas pelo apoio que lhes dê em estudo, em formação, em discernimento, em cultura, para que também possam se tornar criaturas dignas. Não de favores, não de bolsas, não de migalhas, mas dignas da sua sobrevivência conquistada com seu esforço. É isso que nós precisaremos, porque estas utopias, que são muitas vezes falácias para manipular a ignorância dos mais necessitados, elas apenas manterão os necessitados na condição de necessitados. Elas não tirarão eles daí. Continuarão sem aprender, porque é mais fácil ganhar do que ir buscar. É mais fácil receber a dádiva do que ter que se esforçar para conquistá-la através do trabalho. É sempre a lei do mínimo esforço. Então, estas utopias, como disse a resposta aqui, elas não fazem o homem avançar. E ao contrário, fazem ele recuar. Daí ser importante que o homem, bastante sábio, procure sua felicidade nas coisas positivas e sérias, nas coisas eficientes, nas coisas que se constroem, nas coisas que não sejam ilusões, e não nessas mentiras, nessas utopias que fazem ele apenas perder tempo e criar ranço, de ódio, de desavença, de destruição da sua própria estrutura social que está se desenvolvendo com o passar dos milênios. E aí, Solange, vamos adiante ou você quer comentar? Vamos adiante, não. Na pergunta 708, Kardec, olha só a colocação de Kardec.
Não há situações em que os meios de existência não dependem, de modo algum, da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? Ou seja, Kardec quer saber se, apesar de tudo isso que os espíritos já disseram, não existem situações em que, por mais que o homem esteja interessado, ele não consegue, ele não tem condições de vencer as adversidades, ele fica à mercê justamente da privação que tem que ser enfrentada, que é imperiosa e é uma consequência da força das coisas. Ele não tem que enfrentar isso? Imagine que a situação de uma pessoa que esteja vivendo numa área inóspita, ela tem que enfrentar aquilo, por mais que ela queira construir uma empresa de sapato, ela não tem nem onde arrumar tijolo. Como que ela vai sobreviver? Como ela consegue? Então Kardec, vendo as situações diversas na vida física, pergunta aos espíritos a questão que você vai ver aí na tela de novo. A pergunta: não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade daquele homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? De uma certa forma é uma imposição, vamos dizer assim, uma imposição do meio, que ele vai ter que lidar com isso. Kardec quer saber. É uma situação em que ele não independe da vontade dele. É uma situação que ele tem que enfrentar, que ele não tem como mudar. Vamos ver então o que eles respondem. O que eles respondem. Vai lá, Solange. É uma prova frequentemente cruel que deve suportar e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços, das dificuldades. Ou seja, os espíritos estão dizendo, se ele está numa situação como essa, que é uma prova difícil, mas é uma prova que ele tem que suportar. E ele, como espírito, saberia que estaria exposto a essa prova. Então ele tem que se submeter à vontade divina, já que é isso que realmente ele tem que enfrentar. E não se revoltar contra essa situação. Seu mérito, é isso que eu queria falar, o seu mérito está nessa submissão a essa vontade de Deus. Ou seja, ele tem mérito quando ele se submete a essa vontade. E mesmo se a sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar das dificuldades, ou seja, por mais inteligente que ele seja, ele não vai encontrar nenhum meio de se livrar dessa situação. Ou seja, ele tem que realmente encarar esse problema. Agora, a resposta continua. Vamos ver o próximo slide aí na tela. Se a morte deve alcançá-lo, este homem deve submeter-se a ela sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Nós vemos então que os espíritos estão dizendo que nestes casos em que um homem é colocado numa situação em que ele não tem como conseguir de outra forma, ele não tem como vencer, geralmente isso se dá porque é uma prova. Geralmente porque o próprio homem solicitou isso, ele tem que desenvolver determinadas qualidades do seu espírito para conseguir melhorar-se como alma imortal, não vencer com apenas um corpo carnal. E isso nós vamos encontrar em muitas situações da vida, situações de ambientes insalubres, de situações de carências absurdas. Vamos ver pessoas que nascem em ambientes hostis. Vamos ver nossos irmãos que vivem na Caatinga, no Nordeste, ou mesmo em situações de ambientes muito áridos, ou com excesso de frio, ou com dificuldades da estrutura selvagem, com doenças.
E eventualmente catástrofes até que ele tenha que enfrentar, que ele não tenha como contornar a situação, ele tem que passar por aquilo. E mesmo que a morte venha acolher, ele tem que compreender essa situação como um momento de prova e de aprendizado. Não quer dizer que ele não tente sair, que ele não possa deixar aquilo, mas às vezes ele não tem como fazer isso, ele não tem como sair dessa situação. Então, se a morte acontece, ele precisa entender que chegou o momento da libertação, o momento de seguir adiante como espírito, e que se ele quiser recolher o fruto bom de todo o processo que ele teve que enfrentar, da resignação, da paciência, do esforço de superação, ele precisa não se revoltar com isso e entender que foi a solicitação dele para melhorar as qualidades, as virtudes do seu espírito, como alguém que nunca vai morrer. O corpo vai morrer, mas este corpo não é ele, é apenas a roupa que ele vestiu. Portanto, nestes casos, estamos observando circunstâncias que são próprias daquele desenvolvimento espiritual, daquele indivíduo ou daquela comunidade, e que de verdade estará beneficiando aquelas almas quando elas puderem colher os frutos bons de todo o esforço que fizeram. Agora, na sequência, nós temos mais uma pergunta. 709. Vamos a ela. Kardec fala o seguinte: os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá um instinto de conservação? Olha essa pergunta. É uma pergunta espinhosa, não é? Olha, ele tem um instinto de conservação, ele precisa se alimentar. Agora, em algumas situações críticas, em que eles se acham forçados a matarem seus semelhantes para se nutrirem, eles cometem crime? Será que isso poderia estar atenuado pelo instinto de conservação? Matar alguém para comer? Não é comer um corpo que já morreu, é matar para ter a satisfação de comer e continuar vivo. Isso é crime? Né? Espinhosa essa questão, né? E aí, o que os espíritos vão responder? Vamos ver? Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Sim, há um crime de lesa natureza. Ele não está autorizado a matar alguém para comer. Então, por que ele não diz assim: eu permito que vocês me matem para que vocês comam o meu corpo? Não é mesmo? Não. Vamos matar o outro lá, porque dá uns bife bom. Isto sim representa uma atitude de inadequação diante da ordem cósmica. Há sim os crimes naturais de lesa natureza, os crimes que decorrem deste comportamento, em que nós somos chamados a viver em comunidade para desenvolvermos o quê? A coragem das provas, suportando as dificuldades da vida, com o quê? Com a abnegação, com essa postura de estarmos juntos passando pelas dificuldades comuns. Observar como que poderemos achar alguma coisa, sairmos juntos em busca de uma maneira de nos alimentarmos, de comermos raízes, de ingerirmos ervas, de comermos as coisas que encontramos pelo caminho, mas não de nos matarmos para isto. Agora, naturalmente, já aprendemos como lei do universo que a justiça do universo leva em consideração todas as atenuantes possíveis. Certo? Todas as atenuantes. O estado alterado de consciência, a nossa falta de entendimento, o nosso modo de desespero em relação às coisas que temos que enfrentar, tudo isso não alteram a natureza do crime, mas podem diminuir aquilo que seria a penalização dessa infração. Já acontece isso no direito dos homens. É natural que uma pessoa que passou por dificuldades e precisou fazer determinadas ações
ilegais, receba uma diminuição na pena do crime que cometeu em função do seu estado de necessidade. Assim também, nós entenderemos que a lei do universo não é uma lei inflexível e maldita. Ela manterá a responsabilidade daquele que matou, porém poderá levar em consideração certas peculiaridades para que o modo de reparar no futuro esse gesto seja compatível com aquelas condições que o levaram a praticá-lo, né? Então, isso está dentro do critério da justiça do universo e do amor do Pai. Agora, nós temos uma última pergunta para o programa de hoje. A pergunta 710, que você vai ver aí na tela. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Mundos mais avançados. Os seres vivos que lá vivem precisam comer? Precisam? Bife, 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 batatinha, batatinha, batatinha. Precisam comer frango, frango, peixe. Se alimentando melancia, de outros animais. mamão. Eles precisam se alimentar nos mundos mais avançados? Olha que pergunta interessante e realmente também a resposta muito adequada. Vamos ver? Sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para os seus estômagos grosseiros e, da mesma forma, eles não poderiam digerir os seus. Ou seja, o que nós comemos não seriam alimentos que eles conseguissem digerir. E o que eles comem não mataria a nossa fome. Tanto é que nós temos um amigo muito querido que ele fala assim: meu problema vai ser aquele caldo reconfortante lá no plano espiritual, porque eu gosto de um arroz, feijão, um bife acebolado. Macarrão. Meu Deus, agora caldinho reconfortante. Vai dar. Eu acho que eu vou ficar com fome o tempo todo que eu ficar no plano espiritual, né, Solange? Não é mesmo? É isso mesmo, hoje mesmo ele falou disso. Então, nós naturalmente não seríamos alimentados em suficiência por aquilo que eles se abastecem, porque nós temos um corpo denso, nós temos um corpo pesado, grosseiro, que precisa de um padrão de solidez alimentar muito grande, enquanto que nos planos mais avançados a necessidade é diferente, porque o corpo é diferente. Lá no livro Nosso Lar nós vamos encontrar uma situação que fala da alimentação e como levou mais de 30 anos para o governador da cidade conseguir fazer as pessoas que moram em nosso lar sublimarem aqueles vícios que eles traziam da terra e aprendendo a se alimentar somente pela ingestão de líquidos e pela respiração. Só tem comida mais sólida na forma de caldo e de fruta nas câmaras de retificação, naqueles 2 ministérios mais ligados aos que chegam da terra, do auxílio e da regeneração. Os outros não, os outros é tudo gente respirando bife. Não é? A gente vai ter que se desapegar. Isso mesmo. Agora, falando de outros mundos, né, isso também é comum. Quanto menos denso for o corpo físico, menos de alimento denso ele necessita. Exatamente. Mas necessita ainda comer uma coisinha. Mas esse tema não terminou, porque a lei de conservação tem muitas coisas interessantes. No próximo programa vamos falar desse desfrute, né, dos bens terrenos. Espero que você possa estar conosco. Lembrando que nós ainda tem um tempinho, deixa eu falar para vocês no nosso programa O Espírito da Letra, onde nós já temos 11 obras lidas, analisadas pelo André Ruiz, que são as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier. E nós encerramos agora o último programa, semanas, né? O livro Mecanismos da Mediunidade. Então, se você quiser aprender sobre esse tema, um livro belíssimo, Mecanismos da Mediunidade, procure lá o programa O Espírito da Letra. youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Vai lá, você tem os 11 livros completos para você desfrutar. E assim você vai conhecer mais sobre o Espiritismo, com muitos exemplos, com muitas situações interessantes. É isso aí. Solange, obrigado. Nós agradecemos a sua presença. Esperar você no nosso próximo Espírito da Letra. Espiritismo Espiritismo sem mistério.
e até também no espírito da letra. Espírito da letra também. Mas é muito espiritismo, de todo jeito, da letra, sem mistério, né? Tudo isso nos ajuda bastante. Nos dá alegria de viver, que é outro programa. Isso aí. Grande abraço, até o próximo. Um beijo. Tchau. Espiritismo sem mistério.